prazer estar aqui reunido com vocês. Nós estamos aqui no F Talks, o videocast do F Group. Nós estamos aqui reunidos hoje com Renata Menezes, diretora de negócios do F Group, o Paulo Gala, o nosso convidado que é economista-chefe, mestre, doutor em economia pela FGV de São Paulo, além de pesquisador, gestor de fundos e autor do livro Brasil, uma economia que não aprende. Para mim é um prazer estar aqui reunido com o Paulo e com a Renata. Renata é uma colega de trabalho de muito tempo. O Paulo, alguém que eu admiro muito. Eu acho que é um grande provocador, pelo menos no meu caso, da relação de como a gente percebe a economia e de algumas desmistificações, como ele mesmo comenta, sobre o entendimento social da economia e, de certa forma, também sobre o liberalismo. Então, hoje, aqui no podcast, a gente vai explorar vertentes de como a economia é impactada e é beneficiada diretamente pelo investimento em inovação e pelas políticas públicas de fomento à inovação. Vocês já sabem, o F Group é uma consultoria multinacional que atua com mecanismos de fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação no mundo aí há mais de 24 anos. E é isso, sem mais introduções, queria passar a palavra para o Paulo, para ele se apresentar também, fazer os comentários iniciais dele. Por favor, Paulo. Obrigado. Esses todos estamos aqui reunidos, vai dar um pouco de preocupação, né? Estamos aqui todos reunidos no dia de hoje. Enfim, brincadeiras à parte, é um prazer, agradecer o convite, é uma honra poder conversar com vocês, especialmente sobre esse tema da inovação. Eu sou economista, né? Acho que infelizmente tem que revelar a idade, né? Comecei a estudar economia faz 30 anos, esses dias eu estava fazendo essas contas, né? Entrei na faculdade em 1994, né? E sempre me interessou muito o tema do desenvolvimento econômico, né? Que é o bom e velho tema do Adam Smith, da riqueza das nações, né? Por que países ricos são ricos, por que pobres são pobres. E escrevi sobre isso, pesquisei muito e cheguei, alguns anos atrás, na questão da inovação, né? Porque você começa estudando o desenvolvimento econômico e termina estudando inovação, porque você descobre que os países mais ricos e mais desenvolvidos são os que mais inovam, né? Então, você acaba sendo obrigado a estudar esses temas da inovação, né? Eu não me considero um especialista em inovação, né? Muito menos em inovação de empresas, mas o que eu tenho feito é estudar os padrões de inovação no mundo, né? Os países que inovam, né? O que eles fazem, quais são os setores que inovam, como a inovação traz riqueza, né? Quais são os canais de transformação de ideias de conhecimento em riqueza, em rendimento, em salários, né? Então, acabei me interessando muito por esse tema da inovação e acho que por isso estou aqui com vocês, né, que são grandes especialistas em inovação e que fazem isso no dia a dia, né, como empresa, como profissão, né? Então é um prazer poder conversar com quem inova como meio de vida, né, que é o caso de vocês. Legal, obrigado. E Paulo, eu acho que para a gente começar, a gente até compartilhou recentemente com você e fizemos um trabalho aí de troca de ideias. A gente tem todos os anos o Índice Global de Inovação e através, inclusive, do seu blog, a gente entendeu como o Índice Global de Inovação tem uma relação com o Índice de Complexidade Econômica, o IGI e o ICE, e fazendo algumas análises a gente percebeu que essa relação ela não pode ser uma mera coincidência, né? Uhum. Que acho que é basicamente muito fruto da tua pesquisa sobre a riqueza das nações, de certa forma, né? Então, se você puder comentar como você entende a ligação desses dois mecanismos, tanto da relação da inovação através do IGI com o ICE e como você percebe o Brasil nessa intersecção. Legal. O bom da gente estudar esses temas hoje em dia é que existem muitas medidas quantitativas disso, né? Para não ficar numa conversa de bar ou numa conversa de podcast, para fazer uma conversa mais científica, né? Mais bem fundamentada, hoje tem indicadores muito precisos disso, né? Então você cita dois, que são o ICI, que é o indicador de inovação, e o ICE, que é o indicador de complexidade econômica, e que eu acho que vale a pena gastar 5 minutinhos aqui falando sobre eles para a gente conseguir discutir isso de maneira mais aprofundada, né? E no final do dia é interessante, porque quando você pega um país rico, você vê que há uma correlação de todas essas coisas, né? O país mais rico é o mais sofisticado, é o mais complexo, é o que mais inova, é o mais competitivo, é o que tem mais capital humano, é o que mais produz patentes, né? Então há uma correlação muito grande, né, de todas essas coisas, mas o legal desses índices é que eles nos permitem, vamos dizer assim, fatiar, né, a realidade para entender melhor o que está acontecendo. Então, o ICI, ele
traz medidas quantitativas de inovação. Né? Vocês entendem muito mais isso aí do que eu, então me corrijam se eu estiver falando besteira, mas ele traz medidas como quantidade de patentes, pesquisa per capita, o ambiente institucional que pode te favorecer a construir essas patentes, a desenvolver pesquisa, Perfeito. Coisas desse tipo. Né? Então ele está preocupado em capturar e medir o universo da inovação. Isso. Né? De maneira bem quantitativa. Então, para quem tiver curiosidade, dá um Google aí, vocês vão achar qual foi o país que mais inovou no mundo em 2021, 22, 23, 2005, 2010. Então, tem lá uma série de critérios, aí você te pega, tem uma nota, né, para cada país e você vai ver quem inovou mais e quem inovou menos. Um outro indicador que eu gosto muito, que é o indicador de complexidade econômica, ele tenta medir a estrutura produtiva ou a sofisticação produtiva dos países. Então, em tese, não tem nada a ver com inovação, no sentido de que ele não mede inovação diretamente. Perfeito. A gente já vai ver que eles estão totalmente correlacionados. É o resultado, de alguma forma, da inovação. Exato. No fundo, né, isso já é para a gente explorar, no fundo a gente vai ver que os que são mais sofisticados ou mais complexos são também os que mais inovam, que é o que a gente chama da correlação do ICI e do ECE. Perfeito. E do ICE, né? Mas antes de falar disso, eu acho que é importante entender o que é esse índice de complexidade econômica. Que ele foi uma sacada genial, até menos pelos economistas e mais pelos físicos, porque ele foi trazido pelos físicos, na verdade. Né? Os economistas, infelizmente, estudam isso há muito tempo, mas não conseguiram chegar num índice tão genial quanto esse, que é o indicador de complexidade econômica, que foi... A primeira vez que ele foi desenhado, vamos dizer assim, foi em 2007. Né? Ele veio de um trabalho de um físico chamado César Hidalgo, que foi orientado por um outro físico chamado Albert Barabasi, que é um grande físico das redes complexas. Enfim, físico, eu costumo brincar que o físico é um cara meio tarado por dados. Né? Onde ele vê uma base de dados, ele quer pesquisar aquilo. Né? E o César Hidalgo estava pesquisando bases gigantes, e aí tem uma coincidência e uma competência científica de um outro economista, aí sim, economista, que é o Ricardo Hausmann, que é um professor de Harvard, da Kennedy School de Harvard, que é uma escola que pesquisa desenvolvimento econômico, muito importante, tem nomes lá como o Danny Roderick, né, grandes economistas do desenvolvimento. E o Hausmann teve uma sacada e falou, olha, essa estrutura de comércio dos países, o que eles produzem, o que eles exportam, é muito relevante para entender o desenvolvimento econômico, mas a gente não tem nada ainda quantitativo, né, que traga isso de maneira mais clara. Ele teve essa sacada de chamar os físicos da complexidade para pedir uma ajuda para eles. Falou, pessoal, será que usando... Ele tinha lido o livro do Albert Barabasi, que é um livro maravilhoso que eu recomendo para vocês, chama Conectado, Linked, que é um livro para leigos, assim, que é incrível. Assim, quando eu li esse livro, eu fiquei fascinado. Ele explica a física das redes complexas, mas de maneira muito intuitiva, né? Os caras usam isso para pesquisa de câncer, de biologia celular, de metabolismo. Impressionante o que eles usam essa técnica de redes, né? E aí o Hausmann, sem querer me alongar muito nesse tema, convidou o Albert Barabasi para entrar numa pesquisa conjunta. O Albert Barabasi trouxe o César Hidalgo, que era o orientado dele, de doutorado de física lá em Boston, acho que na Notre Dame University, e aí eles olharam os dados e tiveram essas sacadas e fizeram esse índice de complexidade econômica, né, que hoje em dia é usado, assim, tem uma literatura gigantesca sobre isso, que, grosso modo, depois que você tem a sacada genial e você olha aqui e fala, nossa, é uma coisa besta, né? Por que eu não pensei isso antes, né? Claro. Mas é fácil entender depois que alguém teve a sacada, né? Então, no fundo, ele olha a estrutura produtiva de um país, pela pauta de exportação, principalmente, e ele atribui notas para aquela pauta de exportação. E, em geral, países que têm uma pauta de exportação muito diversificada, que fazem muitas coisas, e que fazem coisas que pouca gente faz, que eles chamam de não ubiquidade, né? Então, países que são muito diversificados com não ubiquidade são países complexos. Então, um país que consegue produzir e colocar no mundo um monte de coisas, e coisas que poucos outros países conseguem fazer, tem uma nota muito alta de complexidade, e países que não conseguem ter uma nota baixa. Dando um exemplo, a Holanda. A Holanda é considerado um país super complexo. Faz aparelho de raio-x, medicamento, faz queijo, faz agro, faz tudo isso, né? Ou seja, coisas que o agro praticamente todo mundo faz no mundo, mas aparelho de raio-x pouca gente faz, né? Medicamentos também não são tantos assim. Então a Holanda é um país muito complexo. E um país que é de baixa complexidade é Gana, na África. Os países africanos são de baixíssima complexidade. Eles fazem basicamente agro e mineração e mais nada, né? Então os indicadores de complexidade...
atribuem notas quantitativas a isso, e aí você pode também dar um Google aí e procurar complexidade do meu país, complexidade do Brasil, que é o que nos interessa, que você vai ver lá a nota de complexidade. Então, um país muito complexo nesse sentido faz muitos produtos e produtos que pouca gente faz. E aí, quando você cruza isso com um indicador de inovação, você percebe que os mais complexos são os que mais inovam. E aí, quando você estuda mais a fundo, você percebe que os produtos não ubíquos, que são os produtos de difícil produção, os mais raros, são produtos associados a muita inovação. Claro. Então, pegando esse exemplo que eu dei, pega a Holanda, então ela faz aparelho de raio-x, sim, de maneira resumidinha, né? Aparelho de raio-x, medicamento, queijo e peixe, né? Todo mundo come aquele queijo Mazda maravilhoso holandês. Quando você estuda números de inovação destes produtos, você percebe que a inovação em aparelhos de raio-x e aparelhos médicos é muito maior do que na produção de queijos. A inovação em medicamentos é muito maior do que em pesca. Né? Então há uma intensidade de inovação muito, muito elevada nesses produtos chamados produtos complexos, que é o que os países ricos fazem. Né? Por isso que vem essa correlação elevada. Então, assim, por que o Japão, a Suécia, a Suíça, os Estados Unidos e a Alemanha são os países que mais inovam, e a Coreia do Sul? Porque eles são também os mais complexos, eles fazem os produtos mais sofisticados do planeta, que são química fina, mecânica de precisão, fármacos, motores. Carro já nem é tão complexo assim, porque o carro ele é meio montado, né? Sim. As peças complexas estão lá dentro. Né? Então, essa correlação, ela diz muita coisa, né? Ela diz, na verdade, que esses países são capazes de fazer esses produtos fantásticos, né? Porque precisa tomar cuidado com essa coisa de correlação, que se o cara vê né, vê aquela nuvem de correlação e fala, olha que bonito, tá tudo correlacionadinho e tal. Mas aquilo é uma tentativa de você capturar o que está acontecendo na realidade. O importante é você entender quais são os processos reais, né? Os processos reais são o quê? Essas empresas incríveis que são capazes de fazer esses produtos que são fantásticos, né? No fundo é isso, que a gente chama de um produto complexo ou de um produto de inovação. Perfeito. Né? Então E nessa linha, quando a gente tenta trazer essa análise da sofisticação produtiva e da importância da inovação para você alcançar essa sofisticação produtiva e, de certa forma, você ter produto com mais tecnologia embarcada do que commodity, de certa forma. E você mesmo comenta muito em outras oportunidades de falar em outros podcasts, o exemplo que você dá que eu acho muito elucidativo, que é o Brasil, a gente colhe o café e a Suíça pega esse mesmo café, põe numa cápsula e aumenta muito o valor desse café, de certa forma. Como você entende o Brasil nesse cenário? Ou seja, da sofisticação produtiva para aumentar a complexidade econômica, e se é possível a gente entender que essa complexidade econômica vai gerar uma melhora econômica social para o país, de algum modo. Até complementando, né, a pergunta do Costa, é porque a gente está, né, na 10ª maior economia do mundo, mas no IGI, apesar de ser o primeiro país da América Latina, é a 50ª posição, né, dos dados do... Desculpa, é IGI, não é ICI, IGI, né? É Índice Global de Inovação. Isso mesmo. Então, a gente está na 50ª posição ali, e no índice de complexidade econômica também, 70ª, 60 e algo, né? Algo próximo, né? A colocação no IGI e no ICE é muito próxima e muito distante do tamanho da nossa economia, quando a gente sabe, né? O tamanho do nosso país. Legal. Não, essas perguntas são ótimas, porque assim, ter economia grande é fácil, basta ter uma população grande. Então, território grande, talvez. Território grande, então se a gente se concentrar em formar casais e famílias, teremos a maior economia do mundo, né? Quais são as maiores economias do mundo? China e Índia, claro, em termos de paridade de poder de compra. Então, falar que somos a 10ª maior economia do mundo, para mim não quer dizer muita coisa, porque basta ter 210 milhões de habitantes. Como todo habitante faz uma transação econômica, quando você soma isso, aparece um PIB grande. Claro. Agora, o que mede a riqueza real, a verdadeira riqueza do país, tem várias medidas, né, de PIB per capita, etc, etc, mas é o que a gente faz per capita. Então, o IGI, que é o Índice Global de Inovação, nos coloca lá na casa dos 50. Né? Não à toa, o índice de complexidade também nos coloca na casa dos 50, dos 60, de 120 países. Isso. Né? E de renda per capita, eu acho que eu daria um chute aqui que o Brasil deve estar nos 40 do mundo. Tá? Então, veja que essas coisas conversam.
O que elas nos dizem? Que o Brasil não é um país rico, ele está muito longe de ser um país rico. Um país rico, ele está no top 10 de IGI, de ICE e de renda per capita. Mas ele também não é um país pobre. O país pobre está lá no número 110, 120. Né? Inclusive, em termos de renda per capita, o que é um país pobre? É $1.000 de renda per capita por ano. Gana, Moçambique, né? A média dos africanos, por incrível que pareça, tem uma renda per capita de $1.000 por ano, que dá quase $100 por mês. Seria o Bolsa Família, R$500 por mês. Né? O Brasil tem uma renda per capita de $10.000, portanto, ele está no que os economistas chamam de um país de renda média. Ele chegou na metade, é o copo meio cheio, meio vazio, né? A gente avançou muito em relação à África pobre, à Ásia pobre, mas a gente está muito aquém de uma Holanda, que tem $60.000 de renda per capita, de um Estados Unidos, de uma Suíça, né, que tem 50, 60, 70 mil. Né? Então esse é o primeiro ponto. Tá? Somos a 10ª maior economia do mundo porque temos 210 milhões de habitantes, mas isso não quer dizer muita coisa. Né? O que importa é o que nós, como brasileiros, somos capazes de fazer em termos de inovação, de produção, de sofisticação. E isso nos coloca na posição 50. Então vamos ser realistas, no ranking de 120 do mundo a gente é número 50. Você pode ficar feliz porque a gente superou 70, ou você pode ficar triste porque faltam 50 ainda. Né? Agora, quando a gente começa a olhar isso, a gente conecta com a sua pergunta. Os que estão lá em cima, que são os ricos, eles estão num nível de complexidade muito avançada, num nível de sofisticação produtiva e num nível de inovação muito elevado. Tá? Quer dizer que eles são capazes de fazer produtos fantásticos. Eu sempre gosto de citar o exemplo da Dinamarca com o Ozempic e com a Novo Nordisk. Conseguiram fazer a empresa mais valiosa da Europa, 400 bilhões de euros, um país com 3 milhões de habitantes. Então, assim, eles realmente estão de parabéns. Acho que na Dinamarca só se produz o Ozempic, porque você tem que produzir para o planeta Terra inteiro esse negócio, que vale uma fortuna. E nem é uma população tão grande, né? Não, uma população mínima. Né? Então, isso, né, inclusive mostra como existem vários caminhos possíveis para se tornar complexo ou sofisticado. O caso dos suíços é maravilhoso. O suíço não planta um pé de café, não nasce café na Suíça, nem na Alemanha. Só que eles dominam a cadeia global de cafés. Né, inclusive em termos de patentes, né, esse é um dado que eu gosto de citar. Agora falando do café, que é muito mais divertido, sou viciado em café. Tomo, sei lá, eu tomo acho que 1 litro de café por dia, sem exagerar. Tamo junto. Não pode botar nada no café, senão você se mata. Não põe açúcar, não põe adoçante. Se é pra tomar 1 litro... Não, tem que ser café puro, porque o café ele tem o ácido clorídrico, ele melhora todo o seu metabolismo. Assim, eu sou realmente da associação dos tomadores de café. Bom saber, vou tomar com mais tranquilidade agora. Tome assim à vontade. O café vai ter que ser puro. Qualquer droga que você colocar ali, você estraga o café. Mas enfim, o café que o Brasil é o grande produtor do mundo. Né? Depois tem Colômbia, Vietnã, mas o Brasil é o grande produtor de café, só que ele nem figura, para vocês terem ideia, agora tem medidas de patentes ligadas a café. Olha que legal isso. Tem mapas que mostram todas as patentes feitas em relação ao negócio café. Então é máquina, cápsula, processos para torrar, para deixar moído, para fazer blend, tudo que diz respeito a patentes de café. O Brasil não figura nem no top 10. Nem no ranking dos 10, nem no 10º lugar a gente está. Né? Então o número 1 disparado é Nestlé, tem acho que 15 mil patentes de café. Depois ainda no top 5 tem a Costa Coffee da Coca-Cola, que eles compraram lá do Reino Unido, que tem uma quantidade gigante de patentes. E por aí vai. Então nem nesse negócio que o Brasil é tão bom que é café, a gente conseguiu se sofisticar. A gente entrega de bandeja isso para suíços, para alemães, para ingleses, né? E tá aí uma explicação de por que o Brasil tá no ranking 50 e não no ranking top 10, né? Então o café é um exemplo. Podia falar também do chocolate, que é a mesma coisa, do cacau, né? Agora que estão com esse preço do ovo de Páscoa aí disparando, né? Porque o cacau tá caríssimo, né? Mesma coisa, a Costa do Marfim produz 50% do cacau do mundo, mas está tudo na Suíça, né? Então, o desafio da sofisticação produtiva e da complexidade está em subir nessa cadeia, nessa escada tecnológica do produto. Veja, com isso eu não quero dizer que a gente tem que parar de produzir café ou parar de produzir agro, commodities, nada disso. A gente precisa... Os bons exemplos aqui são Suíça, Alemanha, Estados Unidos, Espanha, que
tem uma produção agro muito relevante, tem uma produção de commodities muito relevante, mas também adiciona essas camadas de complexidade. Então, não basta fazer o café, você precisa encapsular, precisa ter a marca, eventualmente fazer a máquina, ou no caso da mineração, né, que é um exemplo que eu gosto de dar, que a Suécia faz as máquinas de perfuração, maquinário, e a gente minera o ferro, né? Então a gente teria que avançar na produção dessas máquinas também. Tem vários caminhos, a Dinamarca mostrou um caminho, foi pelo caminho do Ozempic. Claro. Né? Então tem vários caminhos de sofisticação, mas existe uma ideia, essa ideia do Brasil celeiro do mundo é uma ideia perigosa. Porque assim, ótimo, somos o celeiro do mundo, coisa que mais deu certo no Brasil foi a agricultura, isso é maravilhoso. Só que, vejam que a gente está bem longe de ser rico ainda. A gente está na casa 50, a gente precisa subir muitas casinhas para enriquecer. Então, se o celeiro do mundo significasse a riqueza do Brasil, já deveríamos ser ricos. Então, isso mostra para a gente de maneira muito clara. Eu até brinco que o mercado mundial de soja a gente tem 60% já. Daqui a pouco a gente tem 100% do mercado mundial. Vamos ter que exportar soja para Marte, porque né, não adianta fazer mais do mesmo. Carnes também. Carnes também, a gente está virando um super produtor de carne. O Brasil ele é campeão das carnes, do frango, da soja, o milho tem avançado muito. Então, tudo isso é maravilhoso, mas a gente não pode perder o foco da complexidade e da inovação. Claro. Esse é o desafio. Eu acho que, de certa forma, assim, é entender... toda essa fortaleza de ser o celeiro do commodity, mas não se acomodar com isso. Exato. É entender que existe um viés que você pode fazer inovações para agregar valor a esse produto e caminhar para uma complexidade econômica maior. Né? Eu Exato. acho que E não só... Primeiro que tem a inovação do produto em si, então você sempre pode pensar em como fazer aquele produto de outra forma, né? Então tem essa perspectiva da inovação, né, que é fazer a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. E tem outra perspectiva que é fazer outra coisa. Né? Claro. Então você pode pensar a inovação dos dois jeitos. A nossa agricultura é muito eficiente. Né? Tem a agricultura familiar, que não é tão mecanizada, não é tão eficiente, mas a gente conseguiu avançar muito em termos de produtividade da nossa agricultura. Mas o entorno do agro que a gente não conseguiu avançar. Então, na parte de químicos, fertilizantes, de maquinário. Então, tem todo um cluster que torna esse agro eficiente e produtivo que a gente não domina. Então, a gente precisaria ter uma John Deere, uma Monsanto, uma Bayer. Né? Por que a gente não tem empresas brasileiras que fazem isso? Né? Então, aí tem um desafio. A gente precisa dominar a complexidade em torno do agro, como os canadenses fizeram, os americanos fizeram. Quer ver um dado também ligado a patentes? Eu fui olhar o ranking de patentes agro. O Brasil nem figura no top 10 de patentes agro. Poxa, será que não faria sentido a gente ter patentes agro? Claro. Sabe quem está lá? Israel. Israel é um shining star de patentes agro. Né? Tem lá a Alemanha... Né? Então, outra coisa que eu fui olhar, patentes de indústria de alimentos, porque o Brasil também tem uma grande indústria de alimentos, né? Quando a gente fala do agronegócio, que tem uma gambiarra ali que eles fazem, que na verdade o agronegócio é a indústria de alimentos, né? Uhum. Mas tudo bem, então vamos pegar a indústria de alimentos. Não aparecemos no top 10 de patentes de indústria de alimentos. Outra evidência disso. E eu acho que esse tema da patente, tal qual outros itens que estão ligados ao Índice Global de Inovação, o Brasil ele é penalizado pela falta de rastreio e possibilidade, por exemplo, de ter uma facilidade no processo de patente. Então, certamente não é só uma falta de desenvolvimento dessas tecnologias, não dizendo que a gente está melhor, de certa forma, mas eu acho que o próprio processo de obtenção de patentes e alguns rastreios ligados à inovação, e isso a gente consegue perceber muito, porque tem muita empresa que faz inovação, não entende aquilo como inovação, não contabiliza como inovação, e mais do que isso, não reporta aos órgãos competentes, que depois vão ser o alvo de fonte de informação para o índice como o IGI, que a gente tem uma inovação. Então, eu tenho certeza que em muitos setores, e talvez o agro seja um expoente nesse sentido, existe muita inovação, só que a gente acaba não tendo uma capacidade de enxergá-los por conta de que esses indicadores, por conta das burocracias brasileiras, talvez em algum momento, e agora eu tenho a percepção que está melhor, mas dificultaram que a gente tivesse essa visualização de alguma Mas eu até te pergunto, aproveitando a especialidade de vocês, mas acho que a empresa, acho que ela perde com isso, porque ela poderia, se ela tornasse aquilo numa patente, algo proprietário dela,
ela poderia ganhar muito mais dinheiro com aquele negócio. Sem dúvida. Porque no final do dia, quando a gente está falando de complexidade ou de inovação, no fundo, o que tá implícito aqui é um poder de monopólio. Sem dúvida. Mas é um poder de monopólio benigno, no sentido de que a empresa vai lutar por desenvolver aquele conhecimento e depois rentabilizar em cima daquele conhecimento. Eu costumo brincar que quem gosta de concorrência perfeita é professor de economia, porque as empresas, na prática, elas querem tentar buscar algum poder de diferenciação, algum poder de monopólio. A patente é, vamos dizer assim, um limite disso, né, que traz o retorno para ela. Então, agora, o atraso brasileiro na gestão das patentes, que você bem mencionou, eu acho que é meio causa e consequência dessa história. Exato. Porque numa economia que não é driven, né, que não é liderada por inovação, isso deixa de ser tão relevante. Porque imagina se na Suíça, ou na Suécia, nos Estados Unidos, na Alemanha, ou no Japão, o sistema patentário deles começa a funcionar mal. Eles vão entrar em pânico, porque a economia deles está construída em torno disso. Como no Brasil a gente faz commodity, faz agro, faz serviços tradicionais, faz coisas que não são muito dependentes de patentes, passa, entre aspas, a ser uma questão secundária. Mas aí você tem um problema de ovo e galinha. Sim, porque inclusive, se é assim, a gente não vai conseguir desenvolver uma economia das patentes. Exatamente. Né? Inclusive, quando a gente pensa no agro como produção, os cultivares, a gente tem uma dinâmica completamente diferente e consegue Desculpa garantir... a minha ignorância de cultivares. É como se fosse a patente do agronegócio. É o registro de uma semente diferenciada, por exemplo. De modo isso é fundamental. Perfeito. Isso é fundamental. Porque isso aqui vai dar algum poder de monopólio. Porque uma coisa é soja, outra coisa é a semente que é mais resistente, é mais... Né, claro. Mas ainda assim, eu acho que a cultivar ela tem uma ligação muito mais forte ainda com a commodity do que com a sofisticação técnica de um produto, de certa forma. Então, complementando o que você falou, e aí depois a gente já pode até passar para o próximo ponto, eu acho que a patente, ela está dentro de um problema da visualização da inovação como um todo. Isso que você percebe de que a gente, de certa forma, não tem como... não dá valor ao processo de patente, de certa forma, poder colher royalties através das patentes. Eu acho que toda a gestão da inovação, o aculturamento e entender que eu faço, sim, inovações que não necessariamente são extremamente disruptivas. Claro, eu não preciso inventar... marginal, né? Eu não preciso inventar um novo jeito de colocar o café na cápsula. Eu posso aproveitar o jeito que alguém já tem de conhecimento, desenvolver máquinas sem nenhuma tecnologia nova de como fazer uma máquina. É dizer, a gente pode aproveitar tecnologias existentes para melhorar os processos e gerar inovação competitiva. E eu acho que antes até de chegar em inovações disruptivas, a gente tem que priorizar essa competitiva para que a gente comece a caminhar em aumentar o valor, de certa forma, do nosso produto e da nossa economia. De certa forma, eu acho que é uma maneira que a gente percebe a inovação no Brasil e o impacto da inovação nas empresas que a gente assessora. E aí eu queria trazer um agente que também é fundamental para essa discussão que a gente está fazendo, que é o governo, né? Então, como as políticas de fomento à inovação, como as escolhas políticas, as escolhas de governo ou de Estado podem influenciar para que a gente saia, né, de onde a gente está agora, por exemplo, o Brasil, né, nessa 50ª posição, por exemplo. Boa. Então, quando a gente fala de inovação, de alguma maneira a gente está chegando nessa coisa de algum poder de monopólio, né? E isso eu acho que é muito importante, porque se cria assimetria no sistema, né? Porque você poderia fazer o seguinte, assim, mas se inovar é bom, por que todas as empresas não inovam e por que isso naturalmente não ocorre? Então por que o Brasil já não pulou do 50 por 40, por 30, por 20? Porque as empresas brasileiras inovaram porque isso seria mais lucrativo e mais rentável, e o próprio mecanismo de mercado deveria ter levado essas empresas a inovar mais, né? E a resposta que eu te daria é, quando existem poderes de monopólio, ou que os economistas chamam de barreiras à entrada, os mercados passam a funcionar de maneira mais ineficiente. Ou seja, muitas vezes não dá para você imaginar que haverá uma concorrência perfeita, uma concorrência que levará essas empresas a inovar naturalmente. Por quê? Né? E para quem é economista, né, a gente estuda isso na chamada Organização Industrial, Microeconomia 2, né, OI. Quando você tem ali um incumbente, que é o cara que já domina aquilo, então imagina o cara que é o dono da patente, que já inova muito. Ele é incumbente daquele mercado, ele é o rei daquele mercado. É muito difícil para os entrantes conseguirem bater esse cara.
Porque ele já opera a partir de um conhecimento que é dele, proprietário, instalado, ele já tem, inclusive, economia de escala, porque as fábricas dele já operam com aquilo, né? E ele é o sabichão ali, né? E ele vai fazer o quê? De tudo para se proteger da entrada desses chamados novos entrantes, que são os caras que são contestadores de mercado, né? Isso é normal, né? Eu costumo brincar que o leão come carne, você não vai pedir pro leão comer alface, isso é normal. Por isso que sempre que a gente fala de inovação, aparece essa história de políticas de fomento, de governo, de financiamento público, de bancos de desenvolvimento. Porque muitas vezes só os mecanismos de mercado privado, sozinhos, não levam essas empresas a inovarem. Ou você pode pensar isso de várias maneiras. Você pode pensar que você tem um incumbente e vários competidores que não têm força suficiente para desbancar aquele cara. Então aquele líder, ele continua inovando. Até porque é da razão de ser dele, o business dele depende da inovação. Esse é um outro tema-chave para a gente abordar aqui. As empresas que estão em setores muito complexos, muito sofisticados, se elas não inovarem, elas morrem. Isso. Porque é da essência do setor. Então, aeronáutica, smartphone, química, tem coisas que assim, é inovar ou morrer. Porque o business ele é quase que uma inovação em si. Isso. Né? Mas para países de renda média mais pobres, é muito difícil competir com esses caras. Então eu costumo brincar que para o Brasil se desenvolver, basta ele fazer a Apple dele, a Samsung dele, a Hyundai dele, a Pfizer dele, a Siemens dele, a Google dele, olha que fácil. Tá fácil. Entendeu? Quando a gente tiver a nossa, a gente vai virar a Holanda, os Estados Unidos, a Alemanha. A gente tem casos de sucesso, por exemplo, Embraer, acho que é um baita exemplo, a VEG, sei lá, Marco Polo, a gente tem casos, mas a gente precisaria de muitos casos mais, né? Então, se você tiver uma ideia meio ingênua, falar, não, deixa que o mercado vai empurrar todas as empresas a inovarem e tudo será resolvido, provavelmente você não vai colher nada disso, porque são estruturas concentradas, assimétricas, em que se ninguém fizer nada, nada acontecerá. Entendeu? Os incumbentes vão continuar lá, inovando, ganhando dinheiro, né? E é isso que o Brasil enfrenta, né? E eu percebo nisso, Paulo, uma coisa que eu acho super interessante, que é, de certa forma, a gente tem esse entendimento de que o capitalismo vai gerar uma inovação per se, porque ele quer cada vez vender mais e gerar. Mas o que você está dizendo, de certa forma, é que existe um risco disso ser paradoxo, na verdade. Sim. Né? Porque você tem uma empresa, a incumbente, como você comentou, essa empresa ela pode ir comprando as pequenas e monopolizando o mercado, e em algum momento ela vai se sentir confortável na situação competitiva dela, que ela não vai ter mais tanto apetite para a inovação. É dizer de alguma forma que as políticas públicas de fomento à inovação, elas podem gerar uma proteção ao mercado para que a gente gere um desenvolvimento mais equilibrado e que a curto e médio prazo você vai gerar uma competitividade aí sim mais sana, de algum modo. Exato. No fundo é uma política de redução de assimetria, né? Porque, primeiro que assim, tudo isso que eu estou falando é verdade, e a maneira fácil de você ver é que existem os órgãos de defesa da concorrência. Porque para que existe órgão? Se a concorrência é automática, por que existe órgão de defesa da concorrência? Então essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Então, se o mercado funciona todo livre e bonitinho, me explica por que o DOJ lá nos Estados Unidos tem processos gigantes de antitrust, por que eles pegaram a Standard Oil, né, que é o caso clássico da literatura americana, e quebraram aquela coisa que os magnatas fizeram do petróleo, tiveram que quebrar nas irmãs pequenas lá do petróleo, ou no Brasil, por que tem o CAD? Então, os órgãos de defesa da concorrência, eles já existem porque o governo sabe, todo mundo sabe que se você deixar a galera muito solta, há uma tendência de monopolização, de concentração. Agora, com isso, veja, você levantou um ponto que é chave, que é o seguinte, mas espera aí, essa concentração, ela é favorável ou contrária à inovação? Ela pode ser favorável ou contrária. Esse é um outro tema legal de pesquisa em economia, porque ela será favorável se a pressão competitiva no incumbente for muito forte. Se não houver pressão competitiva no incumbente, ele vai relaxar, vai deitar em berço esplêndido, vai falar, beleza, esse mercado aqui é meu, acabou. Então existem muitos casos de monopólio que não inovam e existem muitos casos de monopólio que inovam. Né? Tem casos belíssimos, eu gosto muito de citar, por exemplo, a briga da Microsoft com o governo americano. Então, a certa altura ali, a Microsoft era tão monopolista que o governo americano, o DOJ, moveu um processo para quebrar a Microsoft no início dos anos 2000 em vários pedaços. Inclusive, ele contratou o Paul Romer, que era um economista Nobel. Foi uma batalha gigante porque o governo americano estava nessa luta contra a Microsoft.
O curioso dessa história é que o surgimento da internet, entre aspas, quebrou o monopólio da Microsoft. Porque criou outros gigantes, como o Google, como o Meta, que hoje se contrapõem à Microsoft. Claro. Né? Então, essa é uma história maravilhosa, porque havia um movimento do governo para quebrar a Microsoft, e a Microsoft argumentava, falava, governo, se você me quebrar em pedaços, a gente vai perder para os chineses. Olha como essa discussão é importante. Pensa bem aí, governo, se não é melhor a gente ter a Microsoft forte para a gente brigar contra o ataque da Ásia. E enquanto eles estavam brigando, veio a internet, aí criou outros concorrentes, aí o mercado voltou a ter pressão concorrencial, enfim, é uma bela discussão essa, tá? Agora, o que é fato é que os países mais pobres de renda média têm muita dificuldade nesse ambiente assimétrico. Então, quando a gente fala de políticas de inovação, qual é o sentido de ter FINEP com 30 bilhões de reais financiamento e inovação? Qual é o sentido de ter o BNDES com 200 bilhões de reais de financiamento nesse contexto? Na minha visão, faz total sentido, porque a gente tem uma assimetria em que empresas brasileiras, empresários brasileiros estão tentando subir essa escada tecnológica e brigar nesse ambiente assimétrico, em que os incumbentes têm muita força, né? Claro, e talvez entre um pouco, eu acho que essa assimetria e entender este momento em que a nação ela pode, de certa forma, ser mais incisiva ou menos, está muito ligado a também uma outra teoria que eu já vi você comentando sobre quem chega lá em cima chuta a escada, né? Que é justamente o seguinte, quando eu já tenho uma complexidade econômica, um efeito no meu setor ou no meu mercado de domínio, que eu já entendo existir uma competitividade, eu chego nos países emergentes e falo assim, olha, vamos liberar o mercado, vamos todo mundo deixar o livre mercado acontecer, porque sim, eu vou ter uma tendência a explorar esse mercado de modo muito mais latente, né? Então, se você puder comentar um pouco sobre essa teoria que eu acho super interessante do quem chega lá em cima chuta a escada do liberalismo econômico e quanto, de certa forma, aqui no Brasil a gente tem que estar atento a isso, pensando nas políticas públicas de fomento à inovação. Bom, essa expressão é do List, do Friedrich List, que é um economista alemão do século XIX, muito importante, né? Ele cunhou essa ideia do chutando a escada, né? E é curioso porque ele se inspirou muito no Alexander Hamilton, que é um dos grandes economistas americanos de todos os tempos, na minha visão. Ele era braço direito do George Washington. O cara era assim, maluco, ele ia a cavalo de Boston até Nova York e voltava. Assim, era nesse nível, cara, o quão guerreiros esses caras eram, né? Então eles estavam ali construindo os Estados Unidos depois da guerra de independência. E o Hamilton era o economista assessor do Washington, né? Ele que desenhou todo o sistema de tarifas, todo o sistema de proteção para turbinar a indústria americana no início do século XIX. Ele fez a unificação da dívida pública americana. A própria localização da capital em Washington tem a ver com o negócio que ele fez, porque era para ficar mais para o norte, mais para Nova York. Ele negociou com os estados do sul para os caras unificarem a dívida e Washington acabou indo para Washington, onde né? Mas ele inspirou o List. O conjunto de políticas que o Hamilton usou, né, especialmente de tarifas, e vejam que agora o Trump, não à toa o Trump usa tarifas, porque ele vem de uma tradição americana de tarifa e de protecionismo, porque as pessoas acham que os Estados Unidos é liberal, muito longe disso. Os Estados Unidos do século XIX foi o país mais protecionista do planeta. A tarifa média americana era quase 50%. Claro que a tarifa não garante sucesso. Se fosse tão simples quanto apenas tarifa e está tudo resolvido, todo mundo seria rico. A questão é você tarifar como fomento e desenvolver daí a inovação, a sofisticação, etc, etc, né? Mas o fato é que o List viu isso tudo e falou, peraí, olha o que os Estados Unidos está fazendo, que maravilhoso. Ele estava preocupado com a Alemanha, porque ele era alemão, né? Então ele queria que a Alemanha se inspirasse nos Estados Unidos, que depois acabou se inspirando, inclusive. E aí ele veio com essa ideia do chutar a escada, que é uma ideia bem intuitiva. Quando você está lá em cima, o que é o melhor para você fazer? É você condenar as políticas que te fizeram chegar lá em cima. Isso vale para Estados Unidos, vale para Japão, vale para qualquer um, porque se você já é o incumbente, então se você já domina as tecnologias, já tem as patentes, já tem os processos, já tem a escala, tudo que você quer é o quê? Que não tenha um banco de fomento, uma FINEP, compras públicas, um orçamento, alguma coisa que turbine os seus concorrentes. Quem gosta de competitividade é economista. Exato, por isso que eu falo, quem gosta de competição é professor de economia, né? Quer dizer, é evidente, né? Então, é natural e a gente vê muito disso agora na disputa China-Estados Unidos, né? Que eu até costumo brincar que a China virou liberal e os Estados Unidos virou protecionista agora. Que as pessoas, ninguém tá entendendo nada. Não, é fácil entender. Porque a China ela já avançou tanto que as políticas de proteção do mundo atrapalham ela. E os Estados Unidos está numa luta
em que ele perde espaço e que ele está lançando mão das políticas que ele mesmo usou lá atrás. Né? Então o mundo hoje ele é inclusive mais didático, né? Para quem acredita muito nessas ideias. Veja, essa coisa de liberalismo não é ser contra o mercado, é ser realista, ter clareza sobre como o mercado funciona. Eu sou entusiasta do mercado, trabalhei a vida inteira no mercado, inclusive no mercado financeiro, que é o pior lugar, o melhor lugar do mercado, né? É, de certa forma, entender que não existe uma bala de prata, né, Paulo, para resolver todos os problemas. Você tem que beber de várias fontes, de várias metodologias e teorias e entender a complexidade de cada mercado para aplicar as melhores políticas, etc. Não, e todo mundo que enriqueceu fez essa articulação virtuosa entre Estado e mercado. Esse que é o pulo do gato, né? E continuam, os exemplos são abundantes. Você pegar a Tesla, né? Que é uma super empresa de tecnologia e de veículos elétricos. Ela nasceu do quê? De um fomento do governo americano, de um financiamento. Ela ia quebrar, o governo americano salvou a Tesla, fizeram todo um arcabouço de incentivos de eletrificação de veículos, né? Então, os Estados Unidos ele é genial nisso, né? Você não conta a história da Boeing sem todos os contratos que foram colocados desde a Primeira Guerra Mundial para fazer hidroaviões, que a Boeing fazia, né? Você não conta a história de grandes empresas americanas sem a NASA, ou do Vale do Silício sem a NSA, né? Então, os Estados Unidos, a meu ver, é o melhor exemplo dessa articulação que eu chamo do público-privado, né? É fantástico. Perfeito. Ótimo. Bom, para a gente seguir, então, falando de governo, né, e das políticas que a gente tem aqui no Brasil para inovação, e aí entra até bastante no nosso dia a dia no FI Group, né, a gente sabe que o Brasil perdeu essa sofisticação produtiva enquanto tentava implementar esses mecanismos de fomento à inovação. Seja via ainda nos anos 90 a antiga lei de informática, que hoje a gente chama de lei de TICs, a lei do bem no início dos anos 2000 ali, né? E que é o principal mecanismo que a gente tem hoje para inovação. Mas mais recentemente a gente tem via Nova Indústria Brasil aportes mais pesados, né, mais robustos, voltados à inovação, seja via FINEP, BNDES. O nosso episódio anterior foi com a Embrapi, que trouxe casos de muito sucesso. A própria criação da Embrapi foi uma sacada. Criação da Embrapi, que fez 11 anos, se não me engano. Mas agora, muitos recursos para inovação, principalmente via FINEP e BNDES. O Rota 2030 para o setor automobilístico remodelado no Mover e também com muito mais investimentos. Então, a gente saiu ali do seu livro com o André Roncalli ali do Brasil, Uma Economia que Não Aprende. A partir desses últimos movimentos, estamos aprendendo alguma coisa? Você vê algum otimismo, algum setor em que esse investimento para inovação pode mudar esse lugar que estamos hoje? Eu acho que a gente está na direção certa. Eu sou otimista com o Brasil, né? Apesar de toda essa conversa aqui, eu acho que a gente tem exemplos, né? E citei a Embraer, citei algumas empresas aqui que mostram que o Brasil é capaz, né? Eu acho que a gente está na direção certa, eu acho que a NIB, que é a Nova Indústria Brasil, está na direção certa, ao pensar nessa questão das missões, também de articular, porque não basta você fomentar por fomentar, você precisa também atingir objetivos públicos, né? Isso é uma coisa que me agrada das missões, né? Vamos inovar, mas se o governo vai gastar dinheiro público, é melhor que ele faça isso para tentar resolver problemas da sociedade brasileira. Então vamos inovar para resolver questões de saneamento, vamos inovar para resolver questões do meio ambiente, vamos inovar para ter a defesa nacional sob controle. Então isso eu acho que está bem articulado. Agora, precisa tomar um pouco cuidado com essa ideia de que o Brasil ele perdeu alguma sofisticação produtiva nesses anos, né? A gente chegou a ser o número 40, 35. No melhor momento a gente foi 35 nesse ranking, 35, 40. Eu vi até um dado que nos anos 80 a gente foi um polo de metal mecânico maior do mundo. Sim. Né? A gente tinha produção industrial maior do que da China e da Coreia no início dos 80. Há 40 anos atrás. Né? Agora, assim, cuidado. Eu acho que tem algumas coisas aí pra gente olhar. A nossa estrutura de proteção era muito violenta. A gente era hamiltoniano, 50% de tarifa média, né? No início inclusive depois da crise da dívida, no início dos 80, a gente aumentou ainda. Já era alta, a gente aumentou ainda mais. Então, se você põe uma tarifa média de 50%, é natural que um país com uma tarifa tão alta, do tamanho, né, e da capacidade tecnológica que o Brasil tinha, comece a produzir de tudo. Então a gente fazia carro, fazia cilindro de mergulho, fazia tudo aqui. Só que de uma qualidade questionável, para dizer o mínimo, né? Que é a coisa das carroças. Então tem um trade-off aí. Você tarifa, você começa a produzir, só que você começa a produzir de maneira muito ineficiente, né? Então o Brasil ele chegou vamos dizer assim, no seu ápice de
de sofisticação nos anos 80 e 90, mas às custas de fazer um negócio muito ineficiente. Você tem uma crítica que se faz até hoje da lei da informática, fala, poxa, mas a gente fechou para importação de computadores, a gente fez nossos computadores, Itautec e tal, a gente fazia. Mas era uma porcaria comparado com o IBM de fronteira tecnológica, né? Claro. Então, essa coisa da tarifa é delicada. O manejo da tarifa não é trivial. Haja vista o que está acontecendo hoje com os Estados Unidos e com o Trump, né? Agora, isto posto, assim, eu acho que o quadro para a gente pensar isso de maneira mais adequada é o seguinte: o Brasil nunca saiu da renda média. Então ele nunca foi sofisticado de verdade, né? Na melhor das hipóteses que a gente chegou ali no 35, 40, a gente nunca foi top 20, top 10, que é um país rico. Porque há uma crítica muito agressiva que se faz ao Brasil desenvolvimentista, ao Brasil até o início dos anos 80, que coloca a história da seguinte maneira: a gente fez tudo errado até 1980, então vamos rasgar tudo que a gente fez em 1980 e vamos agora, a partir dos anos 90, começar tudo de novo. Que eu acho que é uma atitude errada. Não é que a gente fez tudo errado, a gente foi muito bem obrigado. A gente saiu de uma renda per capita de $1.000 e chegou em $10.000. Já foi muita coisa, né? O Brasil, entre 30 e 80, estava entre os 3 países que mais cresciam no mundo. Então o Brasil teve um sucesso. O Brasil do século XX é um sucesso retumbante, de 30 a 80. Depois a gente começou a ter problema, capotou, teve hiperinflação, enfim, poderíamos fazer horas e horas de discussão sobre isso, mas a mensagem que eu queria passar é o seguinte: vamos aprender com os nossos erros, mas não rasgar tudo e jogar fora. Porque isso é uma atitude, eu brinco que é a atitude do cara traumatizado, né? O cara ressentido. O que o cara ressentido faz? Ele tem um trauma, e aí aquele trauma bloqueia ele, porque ele é incapaz de revisitar o que aconteceu no trauma, aprender e seguir adiante. Então, assim, os tombos da vida são normais. O que você não pode fazer é transformar aquilo num fantasma, falar, puxa vida, toda vez que o Brasil tentou fazer política de fomento, deu errado, então não faremos mais. Fizemos proteção, deu hiperinflação, então não faremos mais. Não, eu acho que essa atitude está errada. Então, eu acho que a gente teve problemas, teve erros, mas o Brasil, a estrutura produtiva brasileira avançou muito. Claro que precisava abrir, claro que precisava, vamos dizer assim, nos colocar sujeito à concorrência internacional. Tudo isso precisava ser feito. A minha crítica é como foi feito. Eu acho que a gente abriu demais e rápido demais. Claro. Né? A China fez mais lento, a Índia fez mais lento, né? Mas então, no final do dia é isso. E outra coisa, eu costumo brincar que o processo de desenvolvimento é uma tentativa de um peso-pena batendo o Mike Tyson. Tá? Então, o resultado esperado é o quê? Você tomar uma surra do Mike Tyson. Você falou assim, fui lutar com o Mike Tyson, ele me deu uma surra. Eu falo, pô, parabéns, entendeu? Ainda bem que você tá vivo, né? Pelo menos você sobreviveu. Então, o resultado esperado é esse mesmo. É difícil, se desenvolver é muito difícil. Chegar nesse top 10 do IGI, que vocês veem no dia a dia, é dificílimo isso. Sim. Então, não vamos falar que, poxa, o Brasil não se desenvolveu, então tudo que ele fez até então estava tudo errado. Não, a gente chegou na renda média. Agora a gente subiu a escada até a metade. Agora a outra metade é mais difícil. Claro. Ótimo, e a gente vai seguindo para as últimas perguntas, mas antes eu quero falar com quem está nos assistindo para seguir o nosso canal no YouTube, o FI Group Brasil, seguir também no Spotify, o FI Talks, para acompanhar os nossos conteúdos, além desses, né? Lá vocês vão ter acesso a outros conteúdos inéditos. E para a gente continuar, falar acho que um pouquinho da lei do bem também, né? Sobre como você enxerga que a lei do bem tem ajudado ou não na inovação, ou se tem outros caminhos ali para melhorá-la, porque hoje é o principal instrumento que a gente tem por não ser setorizado, né? Hoje a gente tem outros incentivos que se ligam à inovação, mas de uma forma mais setorizada, e aí de uma forma mais universal temos a lei do bem. Queria ouvir um pouquinho das suas percepções sobre. Olha, vocês entendem muito mais do que eu do detalhe da lei do bem, mas a minha percepção é que esse arcabouço institucional legal que está sendo colocado, ele é bastante correto, né? Eu acho que ele vai na direção certa, porque ele dá subsídio tributário, incentivo tributário como contrapartida de inovação. Porque essa é a ideia, né? Porque sempre que a gente fala de políticas de proteção e de políticas de fomento, precisa tomar muito cuidado para o tiro não sair pela culatra e você não criar coisas ineficientes, dependentes do fomento ou dependentes da proteção. Perfeito. Então a grande questão, o grande desafio para o Brasil é como desenhar essas contrapartidas. Né? Como garantir que... Porque o recurso público é caro. Né? Quando você dá um financiamento do BNDES ou um subsídio da FINEP com TR, ou você põe uma tarifa que você deixa o produto mais caro no Brasil, na verdade é um recurso do brasileiro que o governo está usando para incentivar alguém. Então precisa ver o que esse alguém está fazendo com esse recurso. Claro.
Por isso que a contrapartida é muito importante. Então, esse alguém precisa estar ou inovando, ou gerando um emprego de qualidade, mas não é só gerar emprego. Tem que ser um emprego ligado a capital intelectual, né, a fomento de novas tecnologias ou a sustentabilidade ambiental, né, porque essa coisa do gasto tributário no Brasil é uma discussão importante. A gente dá 400 bilhões de reais de isenção tributária a troco de nada. Não pode isso. Claro, é dizer de alguma forma, é colocar a política pública, mas que ela tem um direcionamento muito alinhado com a expectativa Exato. de desenvolvimento tecnológico. Não é dar um incentivo porque sim. E não é qualquer desenvolvimento tecnológico. Claro. Precisa ser um desenvolvimento tecnológico que resolva um problema brasileiro ou que contribua para a sustentabilidade ambiental, coisas desse tipo. Né? Perfeito. Porque tudo que é recurso público tem que trazer um retorno público. Esse é o ponto. E um dos pontos da Lei do Bem, além do benefício e do incentivo à inovação como tal, que é o que você comenta, a gente percebe que a Lei do Bem, e aí voltando até um pouco ao começo da nossa conversa, ela ajuda as empresas a entenderem inovação. Uhum. Então assim, quando você começa a pensar, você enquanto empresa, que você precisa identificar os projetos, ter um rastreio contábil, pensar na tua inovação a longo prazo, você começa a planejar e criar uma cultura da inovação. Então, tem que prestar contas, né, para o governo. Prestar contas, exato. Então, assim, desperta a consciência. É muito interessante como muitas empresas elas podem iniciar a procura pela Lei do Bem e começar o processo de se estruturar para usar a Lei do Bem, obviamente com o viés de tentar ter uma recuperação do investimento que ela faz com inovação, mas ela percebe que o ganho da própria cultura de inovação e de outras coisas que ela nem sabia que ela tinha e que ela poderia pensar, acabam gerando para ela. Isso é super interessante. E outros mecanismos, né? Então você tem uma redução com base no seu investimento, mas essa redução é ampliada se você contrata mais pesquisadores para atuarem exclusivamente com P&D, né? Então, tem mecanismos também pensando na capacidade isso que vocês estão falando da força de trabalho. Isso é fundamental, porque quando a gente estuda competição e concorrência, eu gosto muito o Michael Porter tem umas sacadas legais disso. Ele fala que tem duas maneiras de você competir. Ou você compete por preço, ou você compete por qualidade. Na verdade, a competição por qualidade pode ser lida como uma competição por inovação também. Claro. A competição por preço é muito ruim. É o que ele chama de dog industries, né? Que é até vida do cão. Assim. O que é a competição por preço? Em vez de você focar em como inovar, como fazer um produto diferente, como melhorar a qualidade, como se diferenciar, você vai focar em cortar preço. Claro. Tá? Só que a competição apenas por cortar preço, ela pode ser muito nociva. Porque aí você fica ali no negócio que os economistas chamam de race to the bottom. Fica todo mundo cortando preço, aí você não consegue lucrar porque está muito barato, você não consegue pagar salário bom porque o seu produto está muito barato, e aí, né, é uma corrida errada. Você está correndo investir em inovação. É a corrida do hamster. Em algum momento vai quebrar. É a corrida do hamster. Enquanto que no que ele chama de star industries, né, que são as empresas estrelas, elas buscam competir por inovação, por qualificação, por diferenciação, né? Isso tem a ver com essa consciência que você falou da inovação. Então, quando você compra um produto da Apple, que você paga essa fortuna de 10 mil reais num aparelho, é bem diferente de você falar assim, poxa, eu vou comer em qual restaurante por quilo? Claro. O restaurante por quilo é o melhor exemplo da competição por preço. É horrível, porque é o arroz, feijão e bife mais comoditizado possível. Então, uma outra empresa que tem uma marca, que faz um negócio gourmet, fala, não, vem aqui, você tem a marca XPTO, a carne a gente vai fazer dessa maneira, nosso feijão é de tal maneira. Então, ela foge um pouquinho dessa competição por preço e tenta, então, a Lei do Bem, todo esse aparato de inovação, eu acho que ele conversa mais com esse mundo do que, que o Porter chama de... Eu brinco que o Michael Porter é o economista que foi ensinar economia para administradores, né? Ele teve essa sacada genial, ele ganhou uma fortuna ensinando coisas básicas de economia, né? E aí ele põe esses nomes bonitos, né? De Star Industries, Dog Industries e tal, mas ele tem uma ideia boa aí, eu acho. E até me corrija, Paulo, mas eu acho que você postou alguma coisa sobre o Schumpeter recentemente, sobre justamente ainda bem que você lembrou do Schumpeter, a gente fazer uma conversa dessa e não citar o Schumpeter. Exato. Então, não sei que relação o Schumpeter tem com essa questão da inovação por preço, isso que você comentou. Não, o Schumpeter é o grande pai teórico de toda essa discussão. Claro. Né? Porque ele era um grande estudioso do capitalismo e ele sacou, né? Uma coisa que, assim, quando você olha agora, depois que ele já escreveu, é fácil de falar, mas ele sacou que o capitalismo avança por inovações.
né? O Schumpeter, se a gente tivesse que escolher um patrono aqui da nossa conversa, ele é o Schumpeter. Tudo isso que a gente falou tá lá. Se você ler o livro... Põe ele aqui na tela. Se você ler o livro do Schumpeter, absolutamente tudo que a gente falou tá lá, no livro dele. Assim. Dica pra literatura aí. O problema é que são uns calhamaços onde ele escreveu mais de 1000 páginas, né? Mas sim. Usa o chat GPT e pede pra ele te dar um resumo das ideias do Schumpeter, você vai ver que vai replicar tudo que a gente falou aqui. Ele já tinha sacado tudo isso no início do século XX, né? Legal. E acho que talvez como última pergunta, Paulo, você que tem estado envolvido aí em muitas discussões de várias frentes econômicas do nosso país, o que você entende que são os próximos setores e os mais proeminentes agora nesses próximos anos que vão ser focos de inovações e desenvolvimento econômico do país? Alguma tendência? Tendências. Eu gosto muito da economia verde, eu acho que o Brasil é a vocação no momento, né, da sustentabilidade, da transição ambiental e energética. O Brasil é a bola da vez nisso, né? A gente tem o parque industrial, a matriz energética talvez a mais limpa do planeta, das economias relevantes, né? A meta dos países é se tornar o que o Brasil já parte do que eles gostariam de ser, né? Então, acho que esse é um eixo que é muito, muito promissor. A gente tem um problema de escala, porque, infelizmente, o Brasil, apesar da gente ser a 10ª maior economia do mundo, competir com China, com Índia, com Estados Unidos, já é difícil, porque eles têm uma escala muito grande, né? Então, basta dizer que a produção industrial chinesa já vai quase em 5 trilhões de dólares por ano. A nossa é 200 bilhões de dólares. Aliás, a produção industrial chinesa é o dobro da americana. Até os Estados Unidos têm dificuldade. Então, a gente vai ter que escolher nichos. Eu acho que a economia brasileira ela é promissora em nichos, né? Eu gosto dos nichos da NIB, a nova Indústria Brasil. Eu acho que ela foi bem feliz em mapear as vocações brasileiras, né? Então, as cadeias agroindustriais, a indústria da defesa, que a gente já tem Embraer, sei lá, foguetes, satélites, coisas do tipo, submarinos. A parte de medicamentos do SUS, acho que é uma parte legal. Toda a questão ligada também a metas sociais, saneamento, química sustentável, acho que é uma fronteira muito importante para a gente também. Então, o jeito que as missões estão colocadas ali, eu acho que é um jeito interessante. São nichos em que o Brasil pode prosperar, eu acho. É engraçado porque eu percebo uma intersecção desses nichos com aquilo que a gente falou no começo da conversa, que é aproveitar talvez fortalezas que a gente já tenha, agregando talvez valor agregado a esses pontos, né? Não é nada muito fora disso. Isso é exatamente isso, né? Os economistas têm essa discussão da vantagem comparativa, né? O problema da vantagem comparativa é que se a sua vantagem comparativa é a vantagem comparativa errada, né? Eu brinco que, imagina uma pessoa que tem vantagem comparativa em lavar louça. Fala, eu lavo louça como ninguém. Então, que uma teoria econômica mais básica vai falar, então siga a sua vantagem comparativa. Bom, então você está ferrado, você vai ficar lavando louça a vida inteira. Então, imagina que você possa dar um passo de se tornar, ao invés de lavar louça, virar um programador. É difícil, pode ser que você não consiga virar um programador, mas eventualmente faz mais sentido você tentar migrar um pouco da atividade que você já faz, né? Os economistas chamam isso de vantagem comparativa adjacente. Okay. Ou seja, o que tem próximo do que você faz... Talvez lavar a louça para programador é muito difícil, mas talvez, sei lá, de lavar a louça para virar um designer de louça. Estou viajando aqui na maionese, né? Mas, sim, será que tem alguma coisa próxima do que você faz, claro, né? Do que você chama de fortaleza, que é o que o economista chama de vantagem comparativa? Então, o truque de se desenvolver é explorar essas vantagens comparativas adjacentes, né? E eu acho que a NIB desenha um pouco isso, né? Por onde a gente pode subir essa escada? Porque não é qualquer coisa que dá para fazer. A competição é muito dura, né? No sentido de que os incumbentes do mundo são muito fortes, né? E é importante a gente estar organizado, né? E sabendo aonde, sim, né? Onde mirar e que caminho seguir. Eu acho que sim, como sociedade, como empresa, como empresário, como governo, a gente precisa pelo menos mapear isso para saber quais são as batalhas que a gente vai enfrentar, né? Legal. Ótimo. Bom, pessoal, estamos chegando aqui no final do nosso videocast. O papo foi excelente. Minha primeira experiência da Renata, o Paulo já é um veterano aí de videocast, de podcast, então eu queria agradecer aí a presença, a participação de todos. Queria deixar aí, Paulo, um momento para você fazer as suas considerações finais e antes até de passar a palavra, te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco. Boa. Eu que agradeço, é uma honra, um prazer, eu adoro fazer essas conversas, então contem comigo, também parabenizar o trabalho de vocês, eu acho que o que vocês fazem no FI Group é fundamental,
né? De tudo que a gente conversou aqui, parece bastante evidente, bastante óbvio que, né, que se não houver sofisticação, inovação, não há desenvolvimento econômico. Né? Então realmente vocês estão na crista da onda aí, do lugar certo para promover desenvolvimento econômico. Né? É o único caminho, né? Não tem outro caminho. Então, contem comigo, foi um prazer. Obrigado. Muito obrigada.